Ontem, galerinha, aconteceu o concurso para professor efetivo de Fortaleza. E eu vou pegar essa prova e resolver com vocês as 6 primeiras questões. Mas se você quiser a resolução da prova completa, eu quero que você diga nos comentários, professor, eu quero a parte 2. Se eu ver vários comentários, eu já me organizo para postar o restante das resoluções. Vamos começar? Primeira questão. A Escola Municipal Aristóteles da Silva possui um campo com gramado descoberto, de modo que, sempre que chove na escola, a grama do campo fica molhada. Neste cenário, qual das seguintes sentenças está correta do ponto de vista da lógica formal? É o tipo de questão, meus amigos, que a gente consegue resolver usando a interpretação da língua portuguesa. Mas se você quiser usar um diagrama lógico para lhe auxiliar, você também pode fazer isso. Eu sei que sempre que chove, a grama fica molhada. Então posso representar desse jeito, ó. Se chover, eu já sei que a grama vai ficar molhada. Mas eu quero que vocês tenham cuidado em relação à interpretação contrária disso daqui. Normalmente nas questões sempre é utilizado isso. Eu sei que quando chove, a grama fica molhada. Mas se eu te disser que a grama está molhada, não significa necessariamente que choveu. Então é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Informação que eu já sei que é certeza é em relação a quando chove. Ó. Se chover, eu já sei que a grama vai ficar molhada. Vamos ver se a gente consegue eliminar item por item. Se hoje choveu na escola, a grama do campo ficou seca. Esse item aqui, galera, eu consigo eliminar tranquilamente, porque o que foi dito na questão foi que quando chove, fica molhado. E aqui está dizendo que choveu e ficou seca. Está em desacordo com o que a questão disse. Vou deixar o item B para a gente analisar no final. Indo para o item C, está dizendo o seguinte, ó. Se a grama do campo ficou molhada, com certeza choveu. Olha o que eu disse no começo em relação à informação contrária. Eu sei que quando chove, fica molhado, mas eu não posso falar o contrário. Se está molhado é porque choveu. Não. Pode ser que o gramado tenha ficado molhado por outro motivo, por conta de alguma irrigação ou qualquer outro motivo que possa ter acontecido. Item C, posso eliminar. Item D. Se a grama do campo não ficou molhada, pode ter chovido. Olha só, pessoal, esse item também está em desacordo com a informação inicial, porque eu sei que quando chove, obrigatoriamente vai ficar molhado. E aqui está dizendo que a grama não ficou molhada e dizendo que pode ter chovido. Pode não, porque se chover, a gente já sabe que vai ficar molhado. E aqui está dizendo que não ficou molhada. Item D, eu consigo eliminar. Vamos então para o item B. Se hoje não choveu na escola, a grama do campo pode ter ficado seca ou molhada. Agora sim, esse item está mais coerente. Por quê? Ó? Como certeza da questão, eu já sei que se chove vai ficar molhado. Mas aqui está dizendo se hoje não choveu. Então pense, se hoje não choveu, a grama pode ter ficado molhada por outro motivo, como o exemplo que eu disse da irrigação, ou pode ter ficado seca. Eu não sei o que é que vai acontecer na realidade. Por isso que o enunciado foi feliz ao ter dito essa informação. Ó. Se hoje não choveu na escola, a grama do campo pode ter ficado seca ou molhada. Então a resposta dessa primeira questão é o item B, de bicarbonato de sódio. Segunda questão, a argumentação dedutiva busca, a partir de uma regra e de uma premissa, chegar a uma conclusão. Considere como verdadeira a seguinte regra: sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Qual dos seguintes itens expressa uma argumentação dedutiva válida? Questão parecida com a primeira. Sempre que chove em Porto Alegre, eu já sei que a temperatura diminui. E mais uma vez eu ressalto aquele cuidado que vocês precisam ter. Sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Não significa dizer que sempre que a temperatura diminui é porque choveu em Porto Alegre. Olha o que diz o item A. Hoje choveu em Porto Alegre, portanto a temperatura aumentou. O que é que foi dito na questão? Quando chove, a temperatura diminui. Então esse item A eu já consigo excluir rapidamente. Já sei que não vai ser minha resposta. Item B. Hoje não choveu em Porto Alegre, portanto a temperatura aumentou. Note que o texto da questão é baseado em relação a ter chovido em Porto Alegre. Então, se chover, eu sei que a temperatura vai diminuir. E se não chover, eu não sei o que, é que vai acontecer. Pode acontecer qualquer outra situação, mas a questão não me deu informações para que eu pudesse garantir isso aqui com certeza absoluta. Então, eu sei que não choveu, mas eu não sei o que, é que vai acontecer com a temperatura. Item B, eu também consigo eliminar. Item C.
Hoje a temperatura em Porto Alegre diminuiu, portanto choveu. Olha o que eu disse no começo. Sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Lembra o cuidado que eu disse? Eu não posso falar de forma contrária. Se a temperatura diminui, é porque choveu. Não posso falar isso. E ele está garantindo que hoje a temperatura em Porto Alegre diminuiu, portanto choveu. Não. Elimino também o item C. Item D. Hoje a temperatura em Porto Alegre aumentou, portanto não choveu. Perceba, galera, que no item D está dizendo que a temperatura aumentou. E eu sei que quando chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Se no item D está dizendo que a temperatura aumentou, então já sei, galerinha, que essa situação aqui, chover em Porto Alegre, não aconteceu. Logo, a nossa resposta é o item D de desoxirribose. Hoje a temperatura em Porto Alegre aumentou, portanto não choveu. Terceira questão. Na lógica proposicional, é comum atribuir letras para representar proposições e poder facilmente se referir a elas. Considere as seguintes 3 proposições. O carro de Maria é de cor azul. Maria mora em Fortaleza. Todo carro de quem mora em Fortaleza é de cor prata. Perceba que ao ler essas 3 informações, eu tenho aí, galera, informações contraditórias. Por exemplo, foi dito que o carro de Maria é da cor azul. Eu sei que a Maria mora em Fortaleza. Só que aqui está dizendo que todo carro de quem mora em Fortaleza é de cor prata. Se no começo foi dito que a cor do carro dela era azul e aqui está dizendo que a cor do carro dela é prata, o que é que vai acontecer? Uma dessas informações é verdadeira e a outra obrigatoriamente vai ser falsa, porque uma está em desacordo com a outra. Então vamos imaginar que essa primeira é verdadeira, vamos imaginar que essa segunda é verdadeira, e como eu disse para você, essa daqui vai ter que ser falsa porque está em desacordo com essa primeira informação. Olha o que diz o item A. É possível que as proposições P, Q e R sejam todas verdadeiras. Não é por conta desse motivo que a gente conversou. Item B. No máximo 2 entre as proposições podem ser verdadeiras. A gente está falando, pessoal, de possibilidades. E a gente conseguiu ver que essa situação aqui pode acontecer. No máximo 2 serem verdadeiras. Nossa resposta é o item B. Vamos então para a próxima questão. A conjunção é uma operação lógica representada pelo símbolo do acento circunflexo, né, galera? E cuja tabela verdade está indicada a seguir. Podemos afirmar corretamente que, na minha opinião, se a pessoa que elaborou a questão quisesse complicar um pouco, ela não teria preenchido essa parte final da tabela. Mas já que foi preenchida para a gente consegue matar a questão rapidamente só olhando para essa situação final. Bora lá! A expressão P e Q é verdadeira se e só se ambas, P e Q, são verdadeiras. Ora, pessoal, é o que a gente está vendo bem aqui, ó. O valor lógico aqui está sendo verdadeiro quando a proposição P é verdadeira, a proposição Q é verdadeira. Quando isso acontecer, o valor lógico vai ser verdadeiro. E isso só acontece nessa situação, ó. Já que aqui embaixo, todas essas outras situações estão dando valor lógico falso. Então, a resposta dessa questão já é o item A de adrenocorticotrófico. Essa daqui, pessoal, foi mais fácil que jogar Mario, hein? Questão 5. Segundo a Wikipédia, a lógica proposicional tem como objetivo modelar o raciocínio humano, partindo de frases declarativas, proposições. Uma proposição matemática é uma sentença declarativa, ou seja, que afirma ou nega um fato a qual podemos atribuir um valor, verdade, que pode ser verdadeiro ou falso. Perguntas, ordens, exclamações e paradoxos não são proposições matemáticas. Qual das seguintes sentenças é uma proposição matemática? Note que aqui é uma questão bem tranquila e, além disso, a questão explicou o conceito do que era uma proposição. Então, a gente tem que encontrar, pessoal, entre esses itens aqui, qual é considerado uma proposição matemática. Note que a questão disse que perguntas não são proposições. Item D, eu já elimino. Note que a questão disse que exclamações não são proposições. Já elimino. Que diabelo, morreu o item C. Agora tem uma pegadinha entre os itens A e B. Ele está usando a mesma palavra, ó. Esta semana tem 9 dias, esta sentença é falsa. Quando eu falo que esta sentença é falsa, eu não sei a qual sentença
eu estou me referindo. Então, se eu não sei a que estou me referindo, não tem como eu classificar essa informação como verdadeiro ou falso. Mas quando eu falo esta semana tem 9 dias, eu estou falando em relação à semana que eu estou. Então, professor, a semana que eu estou, ela não tem 9 dias, ela tem 7. Mas entenda, pelo fato de eu indicar que estou falando sobre esta semana, você conseguiu ver que essa informação foi uma informação falsa. Olha o que a questão diz. Você pode classificar como verdadeiro ou falso. Se eu conseguir ler essa informação e classificar ela, então este é o item que eu tenho uma proposição. Questão 6. A quantidade de letras da seguinte sequência de palavras forma uma progressão aritmética. Tia, temia, comédia. Considerando apenas esse fato, qual das palavras listadas abaixo se encaixa como próxima palavra da sequência? Note que de tia para temia aumentou 2 letras. Note que de temia para comédia aumentou mais 2 letras. Então é seguindo essa lógica, aumentando de 2 em 2 a quantidade de letras. Tia, 3 letras, temia, 5 letras, comédia, 7 letras. Logo, pessoal, a minha resposta tem que conter 9 letras. A única palavra que tem nas alternativas com 9 letras é a palavra liberdade. Portanto, a gente marca o item C de cronotanatognose. Essa questão 7 vai ficar como tarefa de casa. E, mais uma vez, se você quer que eu termine o restante das questões, eu quero que você deixe nos comentários: professor, eu quero a parte 2. Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima!